Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 43, que está sendo publicado no dia 2 de novembro de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é o nível 2 de consciência no modelo da CP de níveis de consciência com o Enneagrama. Este é o segundo episódio de 5 desta série sobre os níveis de consciência do Enneagrama. E se você não viu o episódio anterior, de número 42, falando dos conceitos gerais dos níveis de consciência e do nível 1, pare agora mesmo de ouvir isso e veja primeiro aquele lá. Ouça ou veja primeiro aquele. É muito importante que você siga nessa sequência para que tudo faça sentido e você absorva melhor esse conhecimento que a gente considera fundamental na CP sobre os passos de crescimento de todos nós e também de cada um de nós, de cada um dos 9 tipos. Então, vamos lá. Se você já ouviu, bem-vindo de volta. Vamos falar agora do nível 2 de consciência. No nível 2, quando a gente começa a mudar para esse novo patamar de ser, a gente começa a experimentar coisas muito diferentes de antes. Eu descrevi no episódio passado que a gente está naquele padrãozão no nível 1, naquilo que é descrito claramente aí como o nosso subtipo, aquelas sequências instintivas e todas as manifestações indiretas e diretas da paixão do nosso tipo, da fixação do nosso tipo, coisas que a gente descreveu lá atrás nos primeiros episódios aqui do Mundo Enneagrama. Em outras palavras, a gente está como uma máquina. A gente está lá sempre programado para fazer as coisas do mesmo jeito, né? Fazer sempre tudo sempre igual, daquela nossa maneira. E a gente é muito previsível e também muito inconsciente, sem entender por que fazer diferente, qual é o nosso impacto em tudo. E de uma maneira muito resistente, a gente não quer sair disso. E aí tem aquelas coisas bem claras, descritas como os nossos comportamentos de tipo e de subtipo. E aí não sabemos como fazer diferente, né? Em outras palavras, é isso. E os instintos estão bombando no nível 1. Então, aquela coisa do instinto dominante dominar tudo, o instinto reprimido tá mal, tá não operante. Enfim, estamos lá naquilo que é fácil de descrever como um dos 9 padrões ou um dos 27 subtipos. É o que acontece no nível 2. Quando a pessoa já está acordando, ela está começando a despertar, o que acontece? Acontece que a pessoa começa a ver assim, nossa, mas eu acho que eu estou sentindo coisas diferentes. Eu não sentia isso antes. Eu estou começando a ter outros interesses. Eu estou achando que tem algo além dessa história aqui que eu tenho vivido até aqui. Eu estou achando que a vida pode ser algo a mais. Estou achando que a vida pode ser diferente. Aliás, estou meio cansado dessa vida que eu tenho levado, assim, com esse meu padrão. Estou cansado de mim mesmo. Na verdade, a gente tem que evitar falar que o problema somos nós. O problema é a nossa personalidade, não nós, né? Mas eu me sinto cansado de mim mesmo. E eu tô sentindo que aquelas pessoas de antes, sabe, com quem eu me relacionava, estão deixando de ser a minha turma, a minha tribo, os interesses estão mudando, porque eu estou mudando, né? E o que eu faço? Não sei, porque eu estou me sentindo mais perdido e eu estou descrevendo tudo isso porque essas são as coisas típicas do nível 2 para todos nós. A gente se sente perdido. A gente começa a se sentir mais dividido internamente entre como éramos e como estamos começando a ser. E aí fica uma cisão interna que é saudável.
É um problema quando as pessoas que estão passando por isso acham que tem algo de errado com elas. Na verdade, o que tem de errado é com todas as demais pessoas que não se questionam e não têm essa divisão interna, porque estão na mesmice. Mas como eu sou uma absoluta minoria ao passar por isso, eu acabo achando que eu estou errado. Na verdade, eu estou diferente. Eu estou começando a passar pelo que o Carl Jung, falava de individuação. E eu estou entrando numa jornada do herói, que aliás eu esqueci de citar na semana anterior, como uma das influências por detrás desse modelo que construímos na CPI, aqui de níveis de consciência, né? As etapas da jornada do herói, por exemplo, como descritas por Campbell e por outros. E a gente aqui tá. O herói saiu de casa, saiu do castelo e decidiu desbravar o mundo. E aí, uma das coisas que se fala na jornada do herói é o herói se sente só. Ele descobre que está tudo no colo dele. Quais os significados disso? Significado de que no nível 2 de consciência a gente tem que se deparar com uma solidão existencial. Eu me sinto só, inclusive quando acompanhado, porque eu estou diferente, eu estou estranho, no bom sentido. Então tem que entender que é o bom sentido. E eu sei que muitos de vocês me ouvindo agora estão se identificando já com o que eu estou falando. Aliás, se você foi atraído aqui a esse nosso podcast, grandes chances de você viver uma parte, pelo menos, disso tudo que eu estou descrevendo. Essa solidão não é qualquer solidão. Não é uma solidão egóica, é uma solidão existencial. É uma solidão de eu começar a sentir saudade de quem eu posso ser. Saudade de algo que eu nem sei descrever. Até porque, se eu estiver fazendo um bom trabalho aqui, eu estou me sentindo menos certo de todas as coisas. Eu já não sei muito bem o que está acontecendo comigo, eu fico confuso, e isso é bom, porque eu estou quebrando a arrogância humana de achar que eu domino tudo, que eu sei tudo, que eu tenho certeza das coisas. Uma das coisas que define estar no nível 1 é ter certeza das coisas. E veja bem, se você é um 6, se você é um 9, você tem certeza que você tem incerteza. Mas isso é uma certeza. Né? Então, aí começa a mudar. Não, talvez eu saiba o que eu quero para um tipo 9. Mas, em geral, a pessoa começa a entrar numa divisão interna que ela já não segue naquela velha visão muito rígida, né, das coisas. Então, tem aqui uma capacidade de olhar para as coisas de maneira diferente e se sentir menos arrogante, como eu dizia. E aí eu sou dos poucos que estou fazendo isso. Aliás, nesse momento, essa solidão fica reforçada pelo fato que as pessoas ao meu redor que não estão numa trajetória de desenvolvimento olham para mim e falam assim: Ih, tem algo de errado com você, o que está acontecendo? Você está estranho. E volta, vem cá, vamos ficar bem. Né? Mas não é momento de ficar bem, é momento de entrar nesse questionamento existencial do herói. Só o herói entra nisso. E no nível 2 de consciência, acontece também algo que é o começar a sentir emoções que eu não sentia antes. Então vamos dar aqui alguns exemplos. Eu não vou falar disso para todos os tipos, isso são coisas que não dá tempo aqui no podcast, e que a gente trabalha muito nos nossos retiros, temos muito material na CPI Online. Que é assim, vou dar alguns exemplos. Imagina um tipo 8 que acessa muita raiva, isso pode até ter um lado bom, mas não acessa a tristeza. A tristeza fica escondida por debaixo da raiva. No nível 2 ele começa a acessar mais tristeza, né? E acessar mesmo. E aí, se ele estiver entrando no nível 2, na hora que sente a tristeza, ele não vai querer ir fazer rapidamente algo a respeito disso para afastar a tristeza e resolver algo, né? Que é a tendência de um tipo instintivo na hora que começa a ter sentimentos. Não,
vai ficar com a tristeza, vai se tornar mais vulnerável e só por fazer isso ele vai começar a se suavizar, não ser tão excessivo, ser mais delicado com os outros, não tão agressivo e ser alguém que não vai ter excessos por acessar essa nova emoção. Isso já ajuda muito no processo de desenvolvimento. Mas isso é incomum, são poucos 8 que fazem isso. Aí imagina que você, como 8, começa a acessar isso, já está num estado que não dá mais para ignorar, ou melhor dizendo, negar a tristeza que você tem. Será que você é um 8 que está nessa? Ou será, por exemplo, que você é um 9 que nesse momento já está meio de saco cheio e quer falar não e dar um basta a algumas coisas? Que começa a vir isso no nível 2, né? Então, são alguns exemplos aí, já eu vou falar dos 9 tipos, mas no nível 2 vem vontades e capacidades diferentes das anteriores. Eu começo a ter impulsos novos, ou se não forem impulsos, eu começo a ter possibilidades novas que eu desenvolvo com escolha, com algum esforço novo. Na verdade, no nível 2 eu começo a ter algo chamado de vontade, vindo da consciência e do despertar. Essas duas coisas juntas levam a pessoa a poder fazer as coisas de maneira diferente, né? Outra coisa acontecendo aqui é o contato com paradoxos. A pessoa se torna um pouco mais assim, por um lado eu sou assim, mas por outro eu sou assado. Ou seja, a pessoa fica mais sofisticada. Ela não é tão fácil de descrever mais do ponto de vista daquelas descrições das 9 personalidades do Enneagrama feitas antes. Porque ela já está saindo da caixinha dela. Ela está se sofisticando. Ela não é mais tão previsível. Não é só aquilo, né? Não é só aquela descrição padrão. Então, nesse momento, a pessoa vai começar a ter outras experiências para além da personalidade. Agora, é engraçado que eu vejo muito isso nos meus alunos, que alguns viram e falam assim, nossa, acho que eu não sou o tipo de enneagrama que eu era, né? Acho que eu sou outro, porque eu tô vendo que eu sou diferente. E, na verdade, em alguns casos, o que está acontecendo não é isso. É que a pessoa está acessando um nível já um pouquinho acima de consciência, né? E também aqui começa o desenvolvimento mais psicológico, ou pelo menos, pessoal, deveria acontecer um forte desenvolvimento psicológico. E aqui eu quero dizer que o nível 2 de consciência tem que ser um momento em que eu paro e vou fazer terapia. E se eu já tiver feito antes, talvez eu não tenha aproveitado tanto porque eu estava ainda mais inconsciente. Mas agora a terapia pode realmente surtir mais efeito para coisas como o desenvolvimento de todas as emoções, eu entrar nas minhas dores principais e resolvê-las, e a cura de traumas. Fundamental tudo isso. E terapia de autodesenvolvimento, de eu olhar para as coisas limitantes em mim e começar a desenvolver outras coisas. Então é uma terapia muito mais promissora, sofisticada, mas o ponto aqui é, não dá para bypassar, para pular, né, para saltar um absolutamente necessário desenvolvimento psicológico aqui. E aqui eu quero falar claramente uma coisa. Pessoas que têm muito trabalho espiritual, mas não têm trabalho de desenvolvimento psicológico e que não fizeram terapia na vida, correm o risco de fazer o que se chama de bypass espiritual, de atalho espiritual, e passar por cima do nível 2 e tentar ir para o 4, ter grandes experiências de expansão espiritual, e aí vão se tornar pessoas até perigosas, porque não vão ter o desenvolvimento de coisas mais fundacionais, de fundação do ser. Elas estão se tornando espirituais antes de se tornarem humanas, né? Essas pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Precisa ter seriedade de fazer um trabalho tijolinho por tijolinho aqui no nível 2.
E apenas quem tem um compromisso com um desenvolvimento mais árduo, mais sério, vai fazer esse trabalho de desenvolvimento psicológico no nível 2. E aí, falar também que tem gente que vai ficar só nisso até o fim da vida, só fazendo trabalho de desenvolvimento psicológico e não vai dar o salto necessário depois, que tem que ser o desenvolvimento espiritual. A psicologia não vai te levar a tudo que você precisa. Então veja que são os dois lados aqui, e eu quero deixar muito claro isso, porque o Enneagrama é um sistema de desenvolvimento psicoespiritual. Se você tira um desses, sinto muito, você não está usando o Enneagrama plenamente, dentro do que ele de fato é, e você não vai estar honrando esse sistema tão poderoso de crescimento pessoal. Ainda no nível 2, desse lado paradoxal, a pessoa começa a se sentir perdida, um pouco assim, não sei para onde eu vou. E nesse sentido, ela começa a sentir menos energia, um pouco menos senhora de si, né? O que é muito bom. Para algumas pessoas, ser senhor de si é uma cilada, né? Para um 8, para um 3, para um 5, para um 7, para um 2. Ser senhor de si não é a melhor das ideias, né? Talvez um 6, um 9, às vezes um 4, tenham que ser um pouco mais senhores de si, mas não no sentido de ter certezas, e sim assim, desenvolver uma autoconfiança mais real e não egóica. Mas é fundamental aqui no nível 2 eu desenvolver fragilidade e começar a desenvolver algo fundamental chamado humildade, que é, eu não confio mais só no meu ego, eu não tenho mais só aquele padrãozão. E eu começo a falar, eu sou mais limitado do que eu esperava, do que eu pensava. Eu sou um ser humano, e como ser humano, eu sou, por definição, limitado. E aí a pessoa começa a desenvolver assim, uma sabedoria de falar, por um lado é isso, por outro é aquilo. Então o pensamento começa a ser mais complexo, no sentido de não só repetir coisas que eu aprendi ou que eu penso e sair um pouco fora da caixinha. Esse é o ponto em que eu começo a sair fora da minha caixinha. E é para isso que o Enneagrama serve, né? O Enneagrama, às vezes, é criticado por pessoas falando assim, estão tentando me colocar numa caixinha. E essas críticas, às vezes, têm razão, porque tem gente que ensina o Enneagrama de um jeito que fala das 9 caixinhas e a pessoa não vai sair de lá. Mas o Enneagrama de verdade é aprenda a caixinha onde você se colocou para sair dela, para evoluir para além dela. Né? No início, testando as outras caixinhas. E no futuro, para não ter caixinha nenhuma. Né? Isso é o Enneagrama e essa é a evolução possível do ser humano também dentro do próprio tipo. Você, aliás, não precisa mudar de tipo para sentir isso. Está acontecendo no nível 2 é uma evolução dentro do tipo. E aí, as pessoas de cada um dos tipos, como a gente vai ver daqui a um segundo, começam a ficar diferentes para melhor, né? E neste momento, nesse nível 2, a pessoa acessa mais diretamente a paixão do seu tipo, que é aquele vício emocional. Eu sinto ele por dentro. Eu sinto, então, eu como 5, a minha avareza. Se você for 7, você vai sentir a gula. Se for 4, vai sentir a inveja. Se for 2, vai sentir o orgulho. Então, volta lá aos episódios da paixão. Eu fico feliz que eu tenho recebido comentários das pessoas que elas ouvem mais do que uma vez os episódios aqui para estudar o Enneagrama, estudar a si mesmo, e não só para ouvir, né, o podcast. Isso me alegra muito quando eu ouço. E então, no nível 2, eu estou mais dividido internamente, mais em contato com o centro emocional, eu desenvolvo contato com as emoções que me são mais difíceis, penso fora da caixinha, estou me sentindo mais, um pouco mais em solidão, de um jeito que é duro, mas é positivo, e eu estou o quê? Eu estou aos poucos me incomodando muito mais com a minha personalidade.
eu tô ficando um pouco mais desapontado, frustrado com a minha personalidade. Eu tô começando a ficar afim de sair dela, né? Só que eu não sei como, assim, na maioria das vezes, se eu tiver no nível 2. Então é o nível de alguém que muitas vezes se sente, na verdade, meio que no limbo. Uma coisa assim, eu já não sou como eu era antes, as coisas de antes não me motivam igual, mas também eu não sei o que fazer, então estou perdido e os outros estão me achando estranho, tentando me fazer voltar para trás, né? Por isso que é importante aqui o seguinte: eu tenho que me reagrupar nesse nível 2. Eu tenho que passar um pouco mais de tempo com pessoas que estão passando o mesmo percurso que eu e passar um pouco menos de tempo com pessoas que querem me trazer para trás. Não é que eu vou deixar de conviver com elas, evitá-las, né? Família, amigos, mas eu vou começar a ter que desenvolver contatos com as pessoas de fora que estão nessa caminhada. Ah, mas eu não conheço, gente. Então, por exemplo, e vindo para a CP Online como membro, você vai encontrar algumas pessoas, ou indo numa escola de autodesenvolvimento, em cursos, sei lá, às vezes, cursos de meditação, de yoga, ou vir fazer cursos de Enneagrama com a gente, você vai conhecer gente assim que está na mesma que você, né? E que está passando por essas coisas e vão te dar muito apoio. Porque aqui no nível 2 deixa de ser suficiente eu estar na minha, sozinho, vivendo minha vidinha. Eu preciso começar a me aproximar de outras pessoas que estão numa jornada de desenvolvimento. E o Gurdjieff dizia assim, não é que é desejável, vale a pena você entrar num grupo de desenvolvimento. É imprescindível, porque sem isso você não consegue ir adiante, porque não tem força interior ainda para promover a própria mudança e prosseguir indo nisso. Por quê? Porque é difícil. O nível 2 é um nível que eu acesso mais dor, mais frustração, mais insegurança. Não é agradável, de jeito nenhum. Aliás, assim, algumas pessoas falam assim, eu queria voltar a ter a ignorância de antes, né? A doce ignorância. Por que eu comecei nisso? Não, na verdade não é opção. A gente entra nisso por coisas da vida, porque houve um chamado, então não adianta reclamar. Agora tem que fazer esse trabalho de fazer tudo que tem que ser feito aqui de autodesenvolvimento como parte desse nível 2. E é muita coisa, porque o desenvolvimento psicológico requer muita atenção, muito investimento de tempo, de recursos até, para a gente buscar cura, né? E aqui nem ainda o momento de fazer grandes desenvolvimentos espirituais, tá? Isso é mais no nível 4, ou no fim do nível 2. Deve começar a desenvolver coisas espirituais, que podem ser desde meditação, a oração, a outras, mas não pode nem ser o central. O central aqui é entrar nas suas dores e se desenvolver psicologicamente, né? Como eu já expliquei aqui há pouco. Então, a pessoa tem mais capacidade de se questionar, de olhar para dentro, e tem que desenvolver duas coisas aqui. Uma é a autorreflexão e a outra é a autoobservação. São coisas diferentes. Então, a autorreflexão é entender, estou entendendo o meu padrão, estou vendo todos os momentos da minha vida, né, que eu fiz isso, estou entendendo que isso me limita, estou vendo então que aquilo que eu tenho era sombra, era inconsciente, e eu começo a ver isso e me frustrar, e fazer um trabalho de reflexão. Mas aí tem outra coisa chamada autoobservação, que é eu me flagro no momento presente, entrando no meu padrão, e eu contenho isso. Eu estou vendo em tempo real a coisa acontecer. Eu estou me observando enquanto eu estou fazendo. E essa capacidade tem que vir com eu sentir o meu corpo, sentir o meu movimento, sentir a minha respiração e desenvolver o que Gurdjieff chamava de eu observador. Né? Nas tradições meditativas antigas, a gente fala de
do testemunho interior, o eu que consegue testemunhar, o eu que se observa, né? Então, é a capacidade de eu me enxergar no que está acontecendo comigo. E aí também, como nível 2, eu preciso ter a disciplina de desenvolver acesso aos 3 centros de inteligência. Não só deixar que aquele meu centro de inteligência dominante continue dominando a cena. Então, eu como mental, por exemplo, eu tenho que aprender a ser emocional e ser instintivo. E entrar em contato com os 3 centros ao mesmo tempo e também deixar que cada centro lidere a minha vida quando for o momento deles. E não só ser mental o tempo todo. E isso é possível. Tudo que eu estou falando aqui é possível. Poderia apresentar dezenas, centenas de pessoas para vocês, que são alunos nossos, por exemplo, que já fizeram esse nível de desenvolvimento e conquistam algo bem diferenciado de experiência de vida e de relacionamentos. Agora, não vou mentir para ninguém aqui. Essas pessoas também passam por experiências doloridas de autodesenvolvimento, né? Então não é que são apenas flores aqui. E acho fundamental a gente entender isso nesses níveis de consciência. Esses níveis, 1, 2, o nível 4, eles são níveis de purgação do ego. E eu estou entrando em contato com dores que sempre existiram, mas que eu mantinha como inconscientes, eu mantinha como coisas que não eram fáceis de eu acessar e para mim estava tudo bem, né? Então, aqui eu estou trazendo à tona conteúdos inconscientes que vão me fazer sofrer e justamente por sofrer com isso eu vou me desenvolver. Então, no nível 2, está acontecendo uma coisa difícil e muito importante. Eu estou quebrando meu coração. Eu estou positivamente quebrando meu coração para abrir o coração, para eu começar a ter outras experiências diferentes. E eu começo a entrar em vulnerabilidade, que é algo fundamental para eu me tornar um ser humano maduro, né? E não só alguém que está lá vivendo a vida automaticamente, né? Isso me faz receber novas experiências de vida. Então eu começo a me questionar mais em coisas existenciais, e buscar cura psicológica. E também eu começo a conseguir controlar minha reatividade mais dentro daquelas técnicas de controle da reatividade que a gente descreveu no episódio 40, aqui no Mundo Enneagrama. E, enfim, eu estou desenvolvendo autoobservação, estou também aprendendo aqui, e isso é fundamental, a aceitar a minha personalidade, o meu ego, no sentido de não me criticar e me desvencilhar do padrão de culpa. Nesse momento, a técnica principal de trabalho interior é a de ter gentileza, de eu olhar para a minha personalidade e não confrontá-la tanto. O motivo, na verdade, é que a personalidade ainda é muito forte. Se eu confrontar demais, ela vai ganhar a guerra. Então eu tenho que ser gentil. Então não dá para eu desenvolver consciência no nível 2 sem desenvolver aceitação. Um professor muito importante que eu tive, o David Daniels, falava assim: a consciência não consegue ir mais longe do que a aceitação pela minha própria jornada egóica, né? De uma personalidade que estava lá para me defender. Agora, lá para frente isso tem que mudar. Eu tenho que dar uma rompida com a minha personalidade, confrontando um pouco mais. Mas aí a gente já está falando do nível 4 de consciência, principalmente, ou pelo menos do final do nível 2 aqui de consciência. E lembrando que o nível 4 está no ponto 4 do diagrama do Enneagrama, o nível 2 está no ponto 2, o nível 1 está no ponto 1, e isso não tem nada a ver com os tipos, tem a ver com os níveis de desenvolvimento para qualquer pessoa, né? E eu também, no nível 2, estou experimentando mais relaxamento da estrutura da personalidade. Não só
uma coisa rígida como antes. Estou aos poucos, deveria, pelo menos aos poucos, aprender a relaxar e fazer também trabalho de corpo. Uma coisa de desenvolver força, resiliência, porque senão não vou dar conta no futuro, por algumas razões que não vem ao caso agora, tá? Agora, para a gente falar dos 9 tipos dentro desse padrão aqui do nível 2. Não é nenhum padrão, desenvolvimento. Essa nova plataforma de desenvolvimento, diferente do nível 1. Então, o tipo 8, ele está mais vulnerável, com sentimentos mais mistos, ele está menos excessivo, ele está sendo mais sensível aos outros, né? E ele começa a vir do tipo 8 uma impressionante doçura. Assim, nos relacionamentos, você sente isso, ele se torna uma pessoa bastante amistosa e bem delicada no melhor dos sentidos, né? Essa coisa de que antes, lá no nível 1, ele era muito duro, bruto, muito masculino, assim. E no nível 2 ele se torna mais feminino, mais fácil de se lidar. E aqui eu estou falando de homens e mulheres, tá? Estou falando, na verdade, que ele está com menos energia yang e mais energia yin, se eu usar aqui o yin e o yang, né? E também ele se sente mais limitado, um pouco assim, menor, não só excessivo o tempo inteiro, um pouquinho mais desmotivado, às vezes do ponto de vista positivo, porque ele não está sempre tentando ter mais energia para tudo, às vezes ele vai ter momentos de fazer menos e de se sentir mais inseguro, né? E ele dá mais independência para os outros, que é muito bom, né? Para um tipo 8 que é muito controlador no ego. E aí o tipo 9 no nível 2, ele começa a falar não, ele aprende a ir contra, ele começa a ficar um pouco mais bravo, menos agradável até. Então, peraí, Urano, você está falando que quando o 9 evolui, ele fica menos agradável? Isso mesmo, é isso que eu estou falando. Se você é 9 e está evoluindo, você fica alguém menos fácil para os outros, né? Porque ficar muito fácil para os outros é nível 1 para você, do tipo 9. E aí ele entra com mais insatisfação. E o principal, ele sente mais insatisfações. O que eu quero dizer? O principal aqui é que o 9 do Eneagrama, no nível 2, ele dá as boas-vindas à experiência do desconforto. O desconforto é o veneno para o tipo 9, do ponto de vista aqui do Eneagrama. Então ele entra no desconforto de não se sentir tão bem, de não ir só descansar no sofá dele, ou então ter uma relação só tão boa, né, com a outra pessoa, ou então se sentir bem, alegre por estar participante, todo mundo está de bem com a vida e ninguém brigar com ninguém. Harmonia. Isso acaba e o 9 começa a ficar mais, inclusive um pouquinho, aos poucos, um pouquinho mais conflituoso, gerando um conflito que faz sentido, que vale a pena, e que ele está falando o que é importante para ele. Por quê? Porque ele está finalmente despertando e olhando para ele, né? Está entrando dentro dele. E aí ele começa a expressar mais os sentimentos, desenvolver mais fronteiras com os outros, e se torna alguém que consegue ir contra a corrente e também se reconecta mais com o corpo. Já o tipo 1, ainda na tríade instintiva, ele começa a se dedicar mais à diversão, a lazer, a ser mais relaxado, a não estar o tempo inteiro no controle de tudo, de tentar ser certinho. E aí a gente brinca assim, ó, no nível 2, o 1 piora, não melhora, mas ele piora no bom sentido. Ele tá aquela pessoa que se torna mais humano, né? Que não tem sempre que fazer só as coisas certas. E começa até a se divertir com isso, começa a gostar de quebrar regras aqui e ali, e de ser um pouco mais descontraído, né? Ser alguém como todas as outras pessoas. E aí ele começa a se aceitar mais, ele começa a ver que o crítico interno é exagerado, começa a não prestar muita atenção naquela voz interior que manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo, embora ainda esteja lá. Vamos lembrar que o nível 2 é o início da mudança, né? Ainda não é
a mudança totalmente concretizada, nem de longe. Mas é um avanço, né? Um avanço importante aqui para todos nós. E aí também um se torna mais flexível, mais inovador, mais aberto à mudança, mais espontâneo e menos tenso, né? São algumas coisas bem legais aqui. Pode ser que ele se torne menos orientado aos detalhes, tope ir adiante sem que as coisas estejam perfeitas, né? E o tipo 2, no nível 2, ele fica menos focado nos relacionamentos, um pouco mais independente do outro gostar dele ou não, e começa a ser também, mais ou menos como o 9, menos agradável. Ele fica alguém que os outros nem curtem muito às vezes, e ele começa a não ligar muito para isso, né? Ele começa a falar assim, quer saber? Estou cansado. Aliás, eu quero um pouco mais de liberdade para mim mesmo, um pouco mais de independência, né? E eu vou começar a pedir ajuda, né? Não só eu ajudar os outros, e eu vou começar também a entrar em contato com as minhas emoções, porque o 2 sente facilmente as emoções dos outros, mas não as próprias, né? Começar a dar nome, começar a me mostrar triste, não só me adaptar ao outro, e eu vou começar a também trazer emoções difíceis que a minha paixão do orgulho não gosta, ou a paixão do orgulho não gosta, né? Então vou sentir frustrações que vão me deixar para baixo e vou começar a permitir que eu tenha essas manifestações humanas para eu não sentir que eu tenho que ser um super-humano, um super-herói, né? Que é o script do 2 quando tomado pela paixão do orgulho. Eu vou começar a falar de sentimentos desagradáveis, vou falar de inseguranças, de defeitos, e não vou só olhar para fora para os outros, vou olhar para dentro. Vou ficar também mais autêntico. Então, aos poucos, gente, lembrando, isso é uma mudança aos poucos. A pessoa começa a se desconstruir muito no nível 2, no sentido de começar a perder a identidade. E é isso que precisa acontecer, né? Mas não se pode fazer esse movimento sem apoio terapêutico e, no mínimo dos mínimos, de algum bom amigo que esteja na mesma jornada que você. Então, eu não posso enfatizar mais isso, isso é fundamental. Não dá para passar por tudo isso sozinho. Se você tem passado por isso sozinho, declare a necessidade de ter outras pessoas te ajudando nesse processo, que é um processo muito difícil. Tipo 3, no nível 2. Começa a se perguntar assim, nossa, eu mudo de jeito conforme a pessoa que eu tô. Mudo de jeito em cada lugar. Então, quem sou eu, afinal? Né? Essa pergunta é uma pergunta de nível 2 para você que é do tipo 3. E aí ele começa a falar assim, eu começo a sentir as coisas, mas eu afasto as emoções para performar, estou sempre correndo atrás de meta, então agora eu quero sentir de verdade. Eu vou ficar com as emoções. Aí ele começa a notar que as emoções lentificam ele, deixam ele mais lento. Tudo bem, eu vou ficar um pouco mais. E daí? E se eu não atingir alguma meta, será que vai ser o fim do mundo? Eu quero ser e não só fazer. E aí o 3 começa uma jornada devagar, que é muito significativa, de sentir, de estar, de ser. E ele precisa de ajuda porque se ele é 3, ele se torna extremamente sensível, porque ele é o centro do centro das emoções. E ele descobre que, na verdade, ele é um grande coração. Mais do que fazer, ele é sentir, né? E aí ele começa a descobrir um pouco mais as características específicas da própria alma dele, que é muito sensível, delicada, né? Se ele é do tipo 3, ele é assim. E ele começa a encantar as pessoas ao redor só por ser, e ele fica perdido, não acredito. Eu achava que antes eu tinha que fazer tanto para os outros me amarem, e agora eu estou vendo que elas gostam de mim só porque eu estou sendo, né? Isso vai quebrando antigos paradigmas e deixando o 3 mais satisfeito aos poucos, mas também mais perdido, tá? Como todos nós que passamos pela experiência aqui
do tipo 2. Ele começa a se sentir cansado, começa a ver o que ele não via antes, começa a se perguntar assim, nossa, mas eu gosto daquilo que eu faço no meu trabalho? Nossa, eu não tinha me perguntado isso, eu estava só sendo movido pelo sucesso, né? E aqui eu quero lembrar das entrevistas que eu amei fazer com amigos do Enneagrama no segundo trimestre de 2023, que são pessoas que já passaram pelo nível 2, gente. Vai lá, volta, escuta de novo a entrevista da pessoa aí do seu tipo do Enneagrama. Tipo 4, começa a experimentar uma sensação de menos intensidade emocional. Uma coisa de ser mais estável, menos emotivo, aliás. Emoção, sim, legal, mas não preciso ter essa coisa de estar sempre insatisfeito, procurando aquilo que está faltando. Né? E não preciso intensificar as emoções, eu vou ser um pouco mais neutro. Começo a sentir isso. Aí no nível 4 vai ser bem mais ainda, como a gente vai ver em outro episódio. E ele começa a entrar um pouco mais em paz interior. Ou seja, ele fica mais equilibrado e não fica só no drama, né, na sensação de ausência, né? E ele começa a valorizar um pouco mais as coisas que estão presentes e não só o que está ausente. E começa a sentir uma coisa absolutamente genial para eles. Os 4 dão graças a Deus. Eles começam a sentir, às vezes, que eles são suficientes, que não está faltando nada neles, né? E também um pouco mais assim que não tô acima ou abaixo dos outros. Talvez eu esteja igual, mas o ego ainda se incomoda muito com isso, né? Isso é difícil para o ego do 4. Então é só um começo de experiências positivas desse tipo. E aí o 4 também fica um pouco mais disciplinado e olha mais para fora, para os outros, não só para o mundo interior dele. E, na verdade, ele fica menos oscilante, fica um pouco mais constante em geral. Tipo 5, no nível 2 de consciência, ele começa a ficar mais em contato com a escassez dentro dele, com o vazio dentro do coração de quem viveu uma vida se desconectando e não sentindo as emoções. E nesse sentido, na hora que entra em contato com o vazio, o 5 já não quer só, no nível 2, colocar conhecimento, informação e outros conteúdos mentais de análise, planejamento dentro do coração. Ele começa a querer se conectar, ele começa a querer sentir e não sabe como. Não tem a experiência. E também o mecanismo de defesa do isolamento faz ele se desconectar do coração e ir para a cabeça. Né? Então ele começa a uma jornada de tentar sentir e de estar sensível e até de comunicar isso. Né? É muito difícil isso para o 5, mas ele começa a experimentar novos impulsos para isso, que não são só lógicos, ele se torna menos lógico. E gradualmente ele quer mais da vida, sabe? Não só falar assim, vou passar sem isso, né? E conecta um pouco mais com as pessoas, né? Ele trava mais relacionamentos, se engaja também com mais confrontos com os outros, não só de se desconectar e deixar para lá. Né? Ele tem um pouco mais de praticidade também, de assertividade, e começa a ganhar um pouquinho mais de uma verdadeira autoconfiança, não uma autoconfiança só intelectual. Algo mais de corpo, mais de coração, aos poucos, mas também ele está acessando a falta de autoconfiança que ele tinha e não sabia. Tá? Então, lembra, nível 2 é paradoxo. Paradoxal. Né? O tipo 6, no nível 2 de consciência, ele começa a desenvolver relaxamento. Ele vai para uma coisa de não aguentar mais tanta ansiedade e desenvolver calma interior. Isso é muito importante, mas ele faz isso ao notar a quantidade de tensão e de ansiedade e falar assim, não quero isso para mim. Não sabia que eu era tão tenso. Então agora eu vou, fazer algo a respeito disso. E começa a entender que ele faz perguntas demais
e dar respostas de menos, que ele pode parar de procrastinar e fazer, tomar decisões, sem ficar querendo certezas, e também checar a realidade. Será que todos os medos que eu tenho são verdade, fazem sentido? Afastar um pouco isso e, assim, vai que vai, né? Não ficar só adiando tudo. E também se responsabilizar mais pela própria autoridade, assumir mais a própria autoridade e falar bem de si mesmo. E uma coisa de se promover até um pouco mais e falar, isso é comigo, deixa aí que é comigo. E não só a responsabilidade de tudo, mais uma vez. É uma coisa assim, eu posso, eu sou a pessoa que vai estar na liderança, eu não vou ficar vendo problema de todo mundo, não. Chega, né? Eu vou aqui, eu vou crescer, ser mais adulto, enfrentar mais a vida como minha responsabilidade por mim mesmo e não ficar tomando responsabilidade de tudo ao meu redor, né? E eu vou procrastinar menos e começar a ver o positivo, não só o negativo, né? Eu também vou me conectar mais com os outros, não ficar só desconfiando. Eu começo a ter episódios de confiar nos outros, confiar em mim mesmo, confiar na vida. Já o tipo 7 começa a experimentar mais dor e mais sofrimento. Uma coisa sem tanto medo disso. E aí vem um medo de que isso não vai passar, porque agora eu estou sofrendo, mas eu começo a aprender, nossa, agora que eu enfrentei, tá passando. Puxa, que estranho. Eu pensei que se eu entrasse em contato com a dor, ela não ia terminar nunca, mas eu tô sentindo até um relaxamento, uma suavidade aqui, né? E eu começo a ganhar maturidade por enfrentar as coisas como elas são e não só idealizar, racionalizar, né? E eu começo a me comprometer mais com aquela coisa que é importante, ter foco, ir até o fim, né? Sem ficar indo para alternativas, para outros planos, né? Ficar pulando de ideia para ideia. E começo a ter menos coisas na minha cartela aqui de coisas da vida, né? Eu começo a me concentrar mais no que é importante, dizendo não para algumas janelas que estavam abertas e vou diminuir meu ritmo e ter menos interesses e vou fazer algumas coisas centrais até o fim, né? Superando então um pouco a paixão da gula, porque eu estou sentindo a gula mais claramente, quero fazer algo a respeito, né? E aí eu vou não querer só ficar me entretendo os outros, tendo só diversão, prazer. Chega, já estou meio cansado disso. E eu acabo tendo uma energia que fica mais em mim, mais dentro de mim, né? Mais de introspecção, inclusive, para não desperdiçar essa energia lá fora com as coisas, né? Com as atividades, né? E eu ganho um pouco mais de consistência, um pouco mais de enraizamento, lembrando que aqui a gente está equilibrando os 3 centros de inteligência: cabeça, coração e vísceras. Então, isso é um pouco do nível 2. No episódio seguinte, a gente vai falar de uma outra coisa específica do nível 2, ainda, mas por enquanto é isso. Espero que isso tenha beneficiado vocês. Lembrando que se você se tornar membro da CP Online, você vai ter muito mais conteúdo para se desenvolver do jeito que a gente está falando. E temos uma promoção de final de ano de 2023. Se você digitar o código 20OFF CP Online, você tem 20% de desconto na primeira anuidade, que já não é cara em si, vai ficar mais barata ainda. É muito conteúdo e conteúdo sendo produzido a toda hora. Então, aproveite. E você tem no descritivo do episódio esse código, o link para fazer sua assinatura e também o link para o calendário dos cursos presenciais que a gente vai ter em abril de 2024 no Brasil, né? Cursos bem profundos e vivências que as pessoas amam, além de outras e outras e outras coisas. Mas, por hora, eu quero agradecer aqui ao seu prestígio, ao nosso podcast.
Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial, então, aos nossos membros da CQ Online e alunos da nossa academia. Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.